Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso 25º CosturaCast. E hoje nós estamos aqui com a Cleise, aqui na cidade de Timbó, né, na Clínica Plenos. E a Cleise, é uma honra, né, te receber. E a Cleise que vai contar para a gente, vai explicar sobre a NR1, né, a Cleise que tem aí uma ampla experiência com empresas, em atendimento com empresas, que é neuropsicóloga, né? E que vai trazer aqui muito conteúdo valioso aí para você entender como se adaptar então à NR1, né? Para você que tem pequena, médias, grandes empresas, então empresários em geral. Então, para a gente iniciar, vou convidar você a compartilhar esse vídeo, esse conteúdo. Tenho certeza que vai ser muito valioso, que a Cleise vai trazer aqui muitas dicas práticas para o dia a dia. Então, para a gente iniciar, eu vou deixar com a Cleise. Eu vou pedir para você se apresentar e para você já iniciar falando o que que é a NR1, né? Essa definição aí. Claro, para mim, primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que o projeto de vocês é incrível, realmente tocou meu coração. Gosto de pessoas que geram essa facilidade, porque nós sabemos que nosso dia a dia já é tão corrido e vocês geram facilidade para a vida das empresas. Então, me conectei bastante com o projeto de vocês. Então, eu sou a doutora Cleise, sou psicóloga clínica, sou pós-graduada em neuropsicologia. Já atuo no mercado corporativo há 13 anos, como psicóloga há quase 10 anos. Sobre a NR1, foi algo que todos nós, assim como a maioria dos empresários, eu também precisei aprender sobre, pois a gente conhecia a NR1 como uma norma que cuidava da segurança do trabalho, mas na questão da ergonomia, né, a questão de barulho, confinamento, e de repente, para nossa surpresa, porque foi mesmo uma surpresa para todos, começou a se falar da NR1 atualizada para os riscos psicossociais. Até então, nós psicólogas, e eu como neuropsicóloga também, que já atuo nessa parte de testes e avaliações, nós éramos procuradas para falar sobre avaliações psicológicas específicas, para atividades específicas, atividades essas que geravam riscos psicológicos. Então, atividades de confinamento, de altura, isso tudo porque em determinadas atividades se tem um risco para a saúde psicológica e mental maior do que outras. Então, tinham atividades específicas. De repente, começou a se falar que isso seria para todas as atividades. Então, a gente precisou entender mais sobre isso, né? Então, a NR1, para quem não sabe, é uma norma regulamentadora sobre a segurança do trabalho e ela inclui, a partir do ano que vem, isso já era para ter acontecido esse ano, porém, como ninguém sabia o que fazer, inclusive o Ministério do Trabalho não sabia como orientar as empresas, eles estenderam isso para o ano que vem. A questão da fiscalização, né? Mas a gente sabe que na prática isso já está acontecendo através de outras normas. Então, essa norma ela vai agora entrar com a questão de fiscalizar esses riscos psicológicos dentro das empresas. Isso porque a gente sabe que teve um aumento muito grande no número de afastamentos por conta de doenças psicológicas e mentais, como depressão, ansiedade. Então, como eu sempre falo nas empresas que são nossas clientes e que eu visito, é uma conta que o INSS não quer, né? Acho que mais pagar porque está muito grande. E ele quer responsabilizar. Se esse colaborador foi acometido dessa doença ou piorou por conta dessa doença dentro dessa empresa, então ele quer que as empresas, a partir de agora, se responsabilizem por isso. Esse é o grande desafio É, da atualização da NR1, né? Nossa, um grande desafio. Mas para a gente continuar, Gleice, eu só gostaria de que você esclarecesse um pouquinho, né, sobre a profissão ali, a diferença de psicóloga e neuropsicóloga. Eu acho que muitos que vão assistir aqui a nossa CosturaCast vão se perguntar, mas qual que é a principal diferença? Se você puder esclarecer um pouquinho aqui para a gente. Perfeito, porque realmente é a dúvida de muita gente, tá? Eu sou psicóloga clínica, que é aquela parte da psicologia de terapia, então eu atendo desde criança. Hoje eu atendo menos criança, né? Mas a minha formação é desde o atendimento infantil até o atendimento a idosos na parte de terapia. Uhum. Então, aquela terapia de consultório, né? E aí depois eu fiz uma pós-graduação na USP, onde eu me especializei em avaliação e reabilitação neuropsicológica, que é a parte do funcionamento cognitivo do cérebro. Eu falo que é quando a gente pega o comportamento e coloca ele em número.
dizer qual que é o QI daquela pessoa, qual que é o nível de atenção que ela tem, como ela aprende. Então, a gente consegue mensurar essa questão do comportamento e do funcionamento daquela pessoa. Por exemplo, quando a gente fala de personalidade, existem testes para personalidade, testes esses que são mensurados por números, por escalas. E isso é o que também a gente faz como neuropsicóloga. Nós aplicamos testes, nós que podemos fazer as avaliações para doenças como autismo, TDAH, entre outras doenças também, TOD, tanto da parte infantil quanto adulto. A minha formação, a minha pós-graduação foi tanto para infantil quanto adulto. Eu passei mais de um ano em práticas, né? Uhum. Infantil, adulto e idoso, para que eu possa aplicar e reabilitar essa parte cognitiva do cérebro. Então, eu digo que assim, a psicologia é a parte da compreensão do comportamento mais abstrato. E a neuro já é um pouco mais físico, é a gente saber onde aquele comportamento age dentro do cérebro, por que ele acontece daquela forma, quais são as formas que nós podemos gerar mudanças para aquele comportamento também. Nossa, muito profundo, né? A neuropsicologia. E eu acredito que você também deve fazer muita avaliação para agora me fugiu a palavra, mas vocacional, assim, para que área que eu devo seguir, talvez também entre nessa questão da neuropsicologia. Existem testes específicos vocacionais, né? Que são testes que a gente combina um pouco da personalidade do paciente, com como ele funciona, como é o QI dele também. Existem testes até prontos para isso. Sim, eu até posso aplicar. Hoje é bem pouco que a gente trabalha com isso, porque eu gosto mais de conhecer a pessoa. Porque às vezes o teste ele pode até me dar uma referência legal, mas o principal é o contato com o paciente. Daí eu conhecendo aquela pessoa, até porque, Ju, se um teste ele tem uma validade, o nosso comportamento ele muda. Então, tem testes, por exemplo, que eles são válidos por 6 meses, testes que Olha são só, válidos por um ano, ou seja, porque o seu comportamento você pode mudar. Então, hoje, talvez você esteja mais comunicativa, mas talvez nem sempre foi assim. Se lá uhum. atrás eu falasse, por exemplo, que você não era comunicativa, talvez você nunca estaria aqui onde você está hoje. Então é muito complicado essa questão de aplicar um teste, rotular, porque aquilo pode ser para a vida toda para Hum, aquela pessoa. Então eu gosto muito de interessante. entender a pessoa e às vezes até trazer para ela, ó, nesse momento você está assim, não que você seja assim, pode ser que amanhã isso mude. Até porque ela deve estar procurando já se desenvolver e crescer, né? Enfim, nesse objetivo dela. Legal, mas agora voltando aqui então para Sim, NR1, Cleis, eu sei que sim. você tem muitos conhecimentos aí práticos para nos ajudar. E falar sobre NR1, como você falou, que agora vai estar ali nos riscos de gerenciamento, né? No PGR, onde hoje, para pequenas empresas, eles contratam ali empresas de saúde e segurança do trabalho para elaborar esse NR. Isso na prática, né? Para uma pequena empresa, vamos pensar assim, como uma oficina de costura, por exemplo, que é, né, o nosso público, como funcionaria, né, para poucos funcionários na prática? Primeiro que assim, quando a gente fala de risco psicológico, não importa se tem um colaborador ou se tem 100 colaboradores, esse risco ele existe. Isso porque onde tem relações humanas existe risco. E até mesmo o fato da pessoa às vezes trabalhar sozinha é um risco. A gente viu muito isso no home office também, né? Em alguns lugares, a gente viu que o home office afastou as pessoas delas mesmas. Então as pessoas não querem às vezes mais se arrumar e tudo mais, mesmo elas não interagindo com outras pessoas. Então, independente se é uma oficina que tenha 5 costureiras ou uma que tenha 50, ela vai precisar olhar para isso. Primeiro, por uma questão de, eu acredito até de humanidade. A gente precisa entender que um ambiente de trabalho acolhedor não é só sobre a produtividade, é sobre a gente entender sobre pessoas, é sobre a gente se dispor a ajudar o outro, né? Isso em primeiro lugar. E depois, porque agora é uma lei. Então, pensando em empresas menores, eu até trouxe algumas estratégias que eu gosto de aplicar em empresas do ramo de atividade de vocês, que são estratégias que muitas vezes são simples. Primeiro, antes de eu te responder essa pergunta, o que que a gente encontra muito no ramo de atividade de vocês, por conta ali de olhando os riscos psicossociais? Estresse, até anotei aqui para não me perder. Uhum. Estresse, ansiedade, cansaço mental, sensação de sobrecarga, a gente encontra também muitas vezes uma comunicação inadequada. Isso eu estou trazendo o que a gente encontra mais lá nesse ambiente, mas não significa que pode ser que de repente em outros ambientes a gente também encontra isso, tá?
Então, o que que a gente percebe? Que essas situações acontecem muitas vezes pelo movimento repetitivo que é feito ali nas oficinas. Uhum. Então, às vezes, fazer a mesma coisa isso gera um cansaço mental muito grande. E isso, independente se você tem uma oficina grande ou pequena, concorda? Qual Sim. é a diferença? É que às vezes na oficina pequena é até mais fácil de você aplicar as estratégias. Às vezes você ter uma conversa um pouco mais informal, que é mais fácil numa oficina menor, com aquele colaborador. Então, às vezes, entender com ele como é que ele tá, como é que foi o dia dele. Porque através de uma conversa informal, se você estiver atenta, tem uma riqueza muito grande de informações que às vezes aquela pessoa não dormiu bem, às vezes aquela pessoa está passando por um momento dentro do contexto familiar dela que está prejudicando ela no trabalho, perceber que o colaborador está irritado. Então não existe mais aquela questão assim, eu só quero a pessoa para trabalhar aqui e o que acontece com a vida dela fora do trabalho é fora do trabalho. Não existe mais isso. Se você pensar dessa forma, aí você vai estar atraindo para você um risco não controlado, que você não sabe como é essa pessoa e o que você pode, inclusive, fazer para auxiliar ela. E aí simplesmente você vai estar colocando dentro da tua empresa, seja o que Deus quiser, como ela vai reagir. Que às vezes aquela cobrança mais pesada, Jussi, para uma pessoa que já está com um problema familiar dentro de casa, pode gerar para ela um transtorno muito maior do que para aquela que está Então, com a tranquila. vida resolvida, Aham, digamos assim, em casa. Realmente, faz exatamente. sentido. Então, independente se tiver um, dois, três, 50, eu até ouso dizer que quando as empresas são menores é muito mais fácil para a gente trabalhar isso. Porque as pessoas já se conhecem, você consegue perceber com mais facilidade, porque quando a empresa é muito grande, são setores muito diferentes, atividades muito diferentes. Então, isso é uma coisa que eu percebi assim na prática, como as empresas menores são mais fáceis de se trabalhar, essa questão do gerenciamento dos riscos. E aí, quando a gente fala dessas atividades repetitivas, do estresse, o que que tudo isso gera? Quais são as doenças que isso pode gerar, né? Ansiedade, depressão, o burnout, que é a exaustão física e mental, problemas de sono. Então, é muito comum a pessoa, por estar muito ansiosa, ela também ter problemas de sono. Isso vai deixar ela mais irritada no dia seguinte. E isso tudo porque o ramo de atividade ali de costura, ele trabalha com prazos, ele trabalha com as sobrecargas ali de trabalho, o qual você precisa saber gerenciar bem para passar para o seu colaborador, porque dependendo da forma como você passa, isso vai gerar uma pressão que lá na frente pode ser prejudicial para o psicológico dele. Muito bem. Ou seja, né, a condução ali da liderança, da forma que vai abordar tudo isso faz diferença, né? Muita diferença. Muita, muita. Muito bem. E referente ainda sobre essa questão que você está trazendo, né, desses riscos e que pode gerar o estresse, pode gerar ali ansiedade, né? Como identificar esses riscos ali, né, Uhum. nas costureiras, nos profissionais? Porque aqui a gente está focando, vamos dizer assim, no ramo aqui da costura, né, que é o ramo que a gente trabalha e outros prestadores de serviço, mas a gente sabe que serve para outras empresas também, né? Uhum. Mas daí só para você mostrar assim para a gente como que a gente identifica que uma pessoa está passando por uma situação dessa, ou que a gente está contribuindo, né, para aflorar ainda mais esse estresse. Sim, principalmente o que eu gosto de trazer é, você tem um colaborador que teve uma mudança brusca de comportamento. Era uma pessoa tranquila, uma pessoa que não faltava, de repente ele começou a mudar, começou a ficar mais irritado, falta com frequência. Ao invés de você ir lá e simplesmente aplicar uma advertência ou falar para ele que ele não pode fazer isso, primeiro passo, tem que ter uma comunicação aberta. Tenta entender o que pode estar acontecendo. Às vezes ele está com um problema que você pode auxiliá-lo, às vezes nem como empresa, mas como pessoa, e era isso que ele precisava. Ele precisava, às vezes, falar com alguém, ele precisava ouvir ele mesmo falando sobre um problema que está ali na cabeça dele e que está, às vezes, tirando o sono dele e que está, inclusive, transferindo isso para o trabalho, está refletindo na forma que ele trabalha. Então, comunicação aberta. É importante que você tenha um espaço onde eles possam falar. E aí, se você percebe essa irritabilidade do seu colaborador, uma mudança muito brusca no comportamento dele, como eu disse, ele era de um jeito, de repente agora ele está do outro. Ah, ele está faltando demais. Uma coisa que é muito importante também. Antes da pessoa se afastar por uma doença psicológica, ela vai se afastar por dor nas costas. Ela vai se afastar por dor de estômago, aquela dor de estômago frequente.
que o colaborador toda semana está sentindo aquela enxaqueca, que aí ele não sabe de onde vem, toma remédio, toma remédio. Isso tudo a gente chama na psicologia que são doenças psicossomáticas. Aí, muitas vezes, para o líder ou para o dono da empresa, é assim: ah, tá fazendo corpo mole, tá trabalhando com dor de cabeça. Eu já trabalhei com dor de cabeça, não mata ninguém. Mas a dor de cabeça é só um sintoma de uma coisa muito maior que pode estar acontecendo na vida daquela pessoa e que às vezes ela vai chegar num ponto que ela não vai aguentar mais. E isso está refletindo no trabalho e pode até piorar, porque dependendo do que ela tiver no ambiente de trabalho, essa dor de cabeça vai se transformar em outras coisas, até Hum. chegar a um ponto de um adoecimento psicológico. Então, observar os atestados também, os motivos dos atestados é muito importante. Isso é algo que, poxa, tá sempre vindo com atestado de dor nas costas. Tá sempre vindo com um atestado, por exemplo, de dor de estômago, ou qualquer outro que você percebe que talvez a pessoa não está dormindo direito, né? Tá acordando e acorda cansado. Ou você vê que você fez uma mudança ali no horário daquela pessoa, a gente até conversou um dia sobre isso, Sim. fez uma mudança no horário, a pessoa começou a faltar, parece que a pessoa não quer mais trabalhar. Não, às vezes ela funciona melhor num determinado horário, a empresa foi lá e mudou o horário dela, nem ela sabe que ela funciona melhor naquele horário, aquilo está gerando sofrimento psicológico para ela, e é um olhar de atenção que às vezes a empresa precisa ter. E aí entra um ponto também, a gente precisa saber pedir ajuda, porque às vezes a empresa está tão focada nos resultados, nos prazos, nas metas, que eles não têm um tempo para parar e olhar para essas questões. Aí é a hora que a gente precisa reconhecer que a gente precisa de ajuda. E muitas vezes não é do RH, porque tem empresa que nem tem o RH, é só o É, dono da empresa. isso mesmo. E aí ele precisa reconhecer que ele precisa de ajuda, porque tem alguma coisa ali acontecendo que ele talvez naquele momento não está sendo capaz de conseguir levantar o que é. Nossa, olha só, né, quanto desafio. Agora, além ali das metas, né, de produção, de faturamento, ó, tem que estar olhando realmente de forma humanizada. É nós mesmos, né, que estamos aí com o sistema há 10 anos, a gente vem conversando sobre isso com as empresas, né, com os donos e líderes, para ter esse olhar mais humanizado, porque é possível sim você ter bons resultados, né, com pessoas, tendo pessoas bem dentro da empresa, né? E isso que você Uhum. trouxe, essa questão de que a pessoa está trabalhando com preocupação, isso afeta muito, né? A pessoa, como, vamos falar aqui, né, na pessoa mesmo, e consequentemente vai também impactar no resultado. Então, até nas conversas, né, que eu tenho ali com os líderes, eu sempre trago isso, e também com as equipes, né, da importância de você trabalhar com a mente em paz. Porque às vezes algo que você poderia ter resolvido já há algum tempo, você fica procrastinando, levando com a barriga, e você nem sabe o quanto aquilo estava te prejudicando no dia a dia, muitas vezes, né? Algo que é simples, às vezes alguma dificuldade do filho na escola, às vezes coisas que são simples aparentemente, mas que o impacto disso, né, no trabalho, isso realmente é bem grande, né? E esse olhar, hoje, como você falou, para o líder ter, que é além da pessoa, né? É além, mas ela é dessa forma porque ela está agindo de forma diferente. Esse olhar que você falou, isso é muito Uhum. importante. E várias vezes, assim como você, né, comentou que às vezes uma fala, o coração aberto já resolveu o problema da pessoa, só pelo simples fato dela falar e clarear na cabeça dela, né, essa clareza, né, às vezes que falta. Muito bem, Cleise. E ainda, existe alguma forma simples, né, de uma pequena confecção documentar e comprovar que ela está cumprindo ali com a NR1, mesmo ainda sem ter um setor de segurança, que isso é muito comum. Então, hoje, eu recebi uma notificação, eu recebi uma fiscalização, como que eu vou comprovar que eu estou agindo de acordo com a NR1? Quais são as dicas nesse caso? Perfeito. Eu tenho algumas dicas que eu até coloquei, porque eu trago para algumas empresas que são empresas menores que não têm um setor de RH ou não têm uma medicina do trabalho, porque a medicina do trabalho, até onde eu entendo, existem algumas empresas que elas têm um convênio onde elas mensalmente pagam a medicina ou elas só têm quando elas precisam. Então, vai fazer um exame admissional ou demissional, ou quando precisa preencher ali o PGR, elas usam só naquele momento. E aí, para que elas possam se blindar, se proteger, inclusive cumprir a norma, o que, que eu trago normalmente? Primeiro, tenha reuniões e documente isso através de como? Fotos. Às vezes, a gente vai fazer um bate-papo aqui na empresa, alguém tirando algumas fotos, fazendo um vídeo, isso é um documento.
É importante que você tenha reuniões com atas também, parece uma mera formalidade, mas agora, para a empresa não correr nenhum risco, tem alguém que vai anotando a ata, que é uma conversa um pouco mais formal, né? Uhum. Esses relatórios e essas atas, então, são importantes. Documentação sobre treinamentos. Então, por exemplo, vocês são uma empresa de treinamento, eles têm um contrato com vocês, é uma documentação de que eles estão oferecendo treinamento para a equipe, isso é muito importante. Apoio psicológico, então, eles têm um convênio, como a gente oferece aqui na Plenos, e aí eles têm como psicológico. Então, contratos, fotos, todo tipo de registro que a empresa puder ter é muito importante, porque aí ela consegue tanto se respaldar na NR1, como também é uma forma dela conseguir documentar isso lá no PGR em algum momento, porque no PGR é mais detalhado, não entra as fotos, por exemplo, mas aí junto com a medicina eles conseguem estruturar o que eles vão conseguir mencionar ali com o material que a empresa já tem. Muito interessante. E olha só, Uhum. né? Olha só que dica valiosa para vocês que estão nos assistindo, que é algo que as empresas estão fazendo hoje, que é reunião semanal, né? É mensal, que seja, mas às vezes tá deixando ali a desejar nessa questão dos registros, né? Que já podem estar usando então nos laudos aí, na hora Sim. de criar os laudos. Lá na empresa, na CGTEP, a gente recebeu o novo laudo do PGR e já consta essa questão da NR1 ali, da psicossocial que eles tratam ali no documento, né? Mas eu confesso para você que a gente não teve nenhuma conversa com a empresa de saúde e segurança. Veio e tá lá registrado, mas no momento que a gente for ter que evidenciar e comprovar, aí talvez a gente vai ser pego de surpresa se a gente não tiver esses registros, né? E você E sabe que isso que você falou, desculpa te cortar, mas é para não perder essa questão. Não digo que é o caso da sua medicina do trabalho, mas boa parte das empresas de medicina do trabalho não sabem como fazer ou o que fazer, porque todo mundo foi pego de surpresa. E quando a gente fala de risco psicossocial, é uma coisa muito subjetiva. Eles não sabem como mapear isso, levantar o risco muitas vezes e como eles vão documentar isso. Até eu escutei de alguns, justo falava assim, mas eu vou fazer provas contra o meu próprio cliente, vou dizer para eles, vou documentar lá que eles têm esses riscos, eu estou fazendo uma prova contra eles. Não, se você souber preencher corretamente e já preencher as ações que estão sendo feitas, você não está fazendo uma prova, porque isso, se acontecer uma denúncia, já vai ser levantado pelo Ministério do Trabalho. Você só está dizendo, ok, eu entendo que pode acontecer isso e eu estou fazendo isso para não acontecer. Você está mostrando que você está olhando para isso e está se precavendo. Se acontecer, não foi por falta de descuido, não foi por uma imprudência, não foi por negligência, mas sim porque aconteceu, mas você tem como provar que você estava olhando para isso. Então, às vezes, a medicina também não fala porque eles não sabem o que vão fazer. E olha aí é só, um grande problema. pois é. Sim. E que bom que a gente tem, né, pessoas como você que já, né, já teve experiência, que depois você vai contar pra gente, né, Sim. e de casos aí que aconteceram e que vocês já conseguiram provar, né, que estavam fazendo aí as ações corretas. Muito bem, Sim. muito bem. E referente aos donos, né, e líderes aí das empresas, o que eles podem fazer para criar então esse ambiente saudável? A gente já falou bastante, né? Mas efetivamente o que eles podem fazer de ações, né, para criar esse ambiente saudável, prevenindo afastamentos por questões emocionais e cognitivas, que é muito, como você falou, é muito, não é palpável, né? É muito subjetivo, Subjetivo. né? Porque às vezes o colaborador pode dizer que ele teve algo que aconteceu dentro da empresa, mas quando na verdade pode ter sido lá da casa dele ou da questão pessoal dele mesmo, né? A pessoa talvez mais fechada, que não se abre, né? A empresa não pode obrigar ele lá e vir conversar sobre as questões dele pessoais, né? Não. Então, o que que a empresa pode fazer para criar esse ambiente positivo? Uma das estratégias que eu trago bastante para eles, que funciona, que são simples, né? Então, a comunicação aberta, sempre. Tipo, sempre ser aquele líder acessível, que eu posso contar, Isso. uma pessoa que gera confiança e que tá ali para me ajudar. Não Tipo necessariamente isso. precisa ser amigo do seu colaborador, embora tenha situações que a gente se torna amigo, né? Mas não precisa ser amigo de todo mundo, mas você precisa ser acessível. Perfeito isso que você falou. A gestão do ritmo de trabalho, então, evitar essa sobrecarga de tarefa, estabelecer horários razoáveis, lembrar dessa questão, né, de como que cada funcionário
funciona melhor. Ah, eu já vi que o João, se eu mudei ele de horário, ele não produz tanto. Ele tem que estar alerta a isso, né? Capacitação e treinamento, ele precisa ser claro também com o que ele espera, o que ele quer, e para isso, se ele vê que a equipe está com dificuldade, ele precisa fornecer a capacitação e o treinamento para a equipe, porque isso gera, se você tem uma tarefa do qual você sente que você não está fazendo ela corretamente, isso gera frustração no colaborador. Ou se não está claro a instrução para ele, isso gera estresse, isso gera uma questão emocional, ele se desestabiliza, porque ninguém gosta de fazer uma tarefa e sentir que está fazendo ela errada, ou que está fazendo ela de forma incompleta. Então, você saber passar a orientação é muito importante, essa comunicação clara também é muito importante. Reconhecimento e valorização. Você precisa saber reconhecer o seu time e valorizar, isso é muito importante. Você quer pessoas que vistam a camisa? Primeiro passo, elas precisam sentir que você se importa com elas. Elas não são só mais um número dentro da empresa, você se importa com elas. Elas têm voz ali dentro, você se importa com o que acontece com elas, seja no final de semana delas que elas não estão trabalhando, seja depois que elas saem dali, seja com o filho que está na escola. Quando eu falo de reconhecimento e valorização, não é só financeira. Às vezes, para uma pessoa, é melhor ela ganhar um dia de folga do que um aumento, uma bonificação financeira. Às vezes ela precisa daquele dia, por exemplo, para poder sair com o filho dela um dia de semana. Que ela tem muito esse valor da qualidade, né? Do tempo de Isso. qualidade, talvez. Às vezes, se você chegar para tua colaboradora, uma mulher que você e acabar passando para ela, olha, vou te liberar mais cedo que aí você consegue buscar teu filho na escola. Ela vai se sentir extremamente, às vezes, honrada com aquilo, valorizada, porque aquilo que é importante para ela é importante para você também. E é um detalhe que às vezes não vai mudar nada na tua empresa, ela sair Sim, meia hora mais cedo, mas para ela vai mudar. sim. E isso é uma E estratégia. esse exemplo que você trouxe, até quando eu tive facção de costura, eu tive por 3 anos. E tinha, eu lembro de uma costureira, uma colaboradora, que ela tem um menino de 8 anos, e aquele menino para ela é a vida, assim, moram só os dois, né? E ele tinha uma apresentação, e era durante o horário de trabalho, daí a gente apoiou ela, e nós falamos, não, vai lá na apresentação do teu filho, né? Ia ficar 2 horas e depois voltava. Acho que para isso, para ela, deu perceber, assim, no olhar dela, que foi realmente uma coisa muito grandiosa, assim, sabe? E pra gente deu tudo bem, né? Porque a gente tem filhos, a gente sabe como é. A gente sabe que não é sempre que dá para fazer, que são coisas pontuais, porque a gente trabalha em equipe, né? Tem que ter esse cuidado, porque se você abre regra para um, eu digo que o time é que nem o jogo. Você tem que ter as regras e jogar ali com as regras, né? Então, se é uma pessoa assídua, se é uma pessoa que você pode contar, enfim, tem todos esses aspectos, né? E tá tudo bem, né? Então foi algo assim que aconteceu que acho que até hoje ela deve lembrar também. Isso é muito importante porque a gente marca a vida das pessoas, né, dentro do trabalho. Então, que marca a gente quer deixar nas pessoas? A de que você foi uma pessoa insensível ou aquilo que você fez ali, do como você se conectou com o que era importante para ela? Se ela se sente valorizada, ela veste a camisa, porque ela entende que aquilo que foi importante para ela foi importante para você também. Sim. E eu garanto que é melhor do que um sonho de valsa, do que um talento na mesa. É muito melhor, às vezes, você fazer uma atitude como essa. Por isso é Então, importante que conhecer as pessoas, porque eu sabia que aquilo sim, para ela era muito importante. E daí você trabalha com vários tipos de pessoa na empresa. O que tem filho, o que não tem, o que às vezes o filho já está grande, ou aquele que gosta de comer, ou aquele que já gosta de uma meta para ter mais dinheiro, né? Apesar de que quando a gente fala em dinheiro é algo quase vamos dizer assim, todos, né, querem, né, pelo uhum, reconhecimento, como você falou, né, a gente trabalha muitas vezes, né, por necessidade, enfim, e depois, claro, se a gente faz o que a gente ama, tá tudo certo, né, sim. mas é pelo reconhecimento, pela necessidade mesmo financeira, então Não pense que acaba englobando todo mundo, né. isso, não pense que a mãe que quer ir buscar o filho na escola também não quer uma promoção ou não quer ganhar mais, ela também Isso, quer. isso. Mas o que é mais importante para ela naquele momento? Você tem que ter esse olhar. Por exemplo, nesse caso, você entendeu e você conseguiu se conectar com ela. Com certeza, ela se sentiu, além de respeitada, ela viu que você se importava e ela deve ter produzido e trabalhado de uma maneira diferente. Sim, Isso faz todo sentido, né? O apoio psicológico, então, o apoio psicológico é você, a empresa proporcionar, né? Como você disse, você não pode obrigar o colaborador a fazer terapia, por exemplo, mas você pode dizer o que é. O que é a terapia, né? Por que ela é importante? Às vezes através de uma palestra, às vezes através de uma conversa,
Olha, eu tenho percebido que você está chegando sempre assim muito triste. Você já conversou com alguém? Ah, não, não confio em ninguém. Você sabia que existem profissionais que você pode conversar e que, inclusive, eles têm um sigilo, não vai sair daquele lugar e que conversar, falar sobre o problema às vezes nos ajuda? Que só de você falar, às vezes você já encontra a solução do problema só de falar ele. Então, falar ele é uma ferramenta poderosa para a resolução de problemas. Aí você já, isso já é um incentivo à psicoterapia. Ah, legal, mas eu nunca fui numa psicóloga, nunca fui. Então, sabia que a empresa tem um convênio com uma? Vou te passar o contato, ou você quer agendar, né? A gente tem vários relatos de empresa que a empresa marca para o colaborador. Olha, eu tenho um colaborador assim, eu quero agendar para ele. E você vê como a pessoa vem e ela vem grata, porque ela viu que a dor dela foi ouvida. Claro que depende do colaborador. Vai ter pessoas que você vai falar para você falar, não quero. E tudo bem, você tem que respeitar. Mas se você sentiu que de repente ele precisa dessa ajuda, por que não ajudá-lo? Né? Mesmo que amanhã ou depois ele saia da tua empresa, mas pelo menos ele vai sair sabendo que você estendeu o braço para ele, Sim. não que você empurrou ele de lá, né, no momento que ele É. precisava. Então isso é muito importante, o apoio psicológico, a organização no ambiente de trabalho. Então eu sempre trago que eles precisam ter um espaço organizado, seguro, tanto para o bem-estar físico quanto psicológico. Ninguém gosta de trabalhar com desconforto físico. O maior exemplo disso é o ar-condicionado, né? Ah, ar-condicionado, vamos falar em ar-condicionado. É Aí horrível, é uma né? dor de muitas empresas, é uma briga. Aí a gente pensa assim, ah, isso daí só limita pro físico. Não! Quem gosta de trabalhar com desconforto físico? Ninguém. Isso gera também angústia psicológica. Porque você já começa a sofrer antes de entrar no trabalho. Ah, eu vou passar frio. Ah, eu vou sentar naquela cadeira torta, que dói minha coluna. Ah, eu vou ficar batendo minha perna em um lugar que, poxa, tá me machucando. Aí você pede pro líder ou pro dono da empresa, ele não pode trocar. Você se sente como? Poxa, ele não pode trocar uma cadeira? Nossa, que empresa, né, que eu tô trabalhando, tipo, né? Aham, exatamente. Então, esses detalhezinhos é o que muitas vezes geram os grandes conflitos dentro da empresa, que não são vistos esses Sim. detalhes. Então, eu gosto muito de ajustar isso, eu acho que isso são detalhes que fazem toda a diferença. Eu lembro, inclusive, de uma cliente nossa que foi procurar, inclusive falando do ar, né, a temperatura que tem adequada, assim, né, Tem. junto com a segurança, medicina e segurança do trabalho, e daí ela definiu lá um padrão, mas é uma Mas é dor uma de muitas, guerra, é né? uma guerra de muitos lugares. Porque daí tem o padrão ali, 24 graus, É, 23, 24 graus, tá? Aí é um dia muito quente. Pensa no ramo de atividade de vocês, que aí é bastante, às vezes, gente trabalhando junto. aí não dá para 23, aplicar, né? 24. É, o Verdade. 23, Aí tem que ter 24. o bom senso. Aí tem que ter o bom senso. Mas aí tem aquela colega que senta perto do ar e aquela que senta longe. Então, isso parece uma bobeira, mas isso gera desgaste Sim. psicológico. Que a pessoa fica irritada. Uhum. Ela já vai trabalhar irritada, dela já chega no trabalho Sim. irritada, então como que vai ser o clima? Então é uma dica bem importante, né? Essa Vamos colocar as dica é muito pessoas ali, importante. quem tem mais calor perto do ar, né? Que isso Exato. tudo, Eu já vi empresas perderem grandes talentos por conta de um ar-condicionado. olha só. De verdade, assim, de a pessoa falar, eu não aguento mais discutir Uhum. por conta disso, a pessoa E às sair. vezes pro dono da empresa isso é picuinha, isso é, tu vem de novo aqui com essa questão do ar, já não falei pra ti, né? Ou nem chega pra ele, É, só não chega sei. que o fulano pediu demissão, mas não chega que ele tava brigando por conta de que ele tava desconfortável e tal, porque às vezes a própria pessoa sente até vergonha de dizer isso, né? E na verdade é um desconforto que ninguém quer passar. Uhum. Muito bem, uma dica muito valiosa. Muito bem. E sobre a questão, como você pode dar um exemplo de algo simples, né, de uma empresa do vestuário, para mudar hoje, assim, para estar mais alinhada com a NR1, para cuidar melhor das pessoas? Você já deu ali a dica do ar, né, da organização, né? E se tiver mais algumas dicas para cuidar melhor das pessoas? Eu vou dar uma dica que eu gosto, que é uma dica bem simples também. O que as pessoas gostam, independente se a pessoa é mais extrovertida, se a pessoa é mais introspectiva, independente, as pessoas gostam de se sentirem importantes, que alguém se importe com elas. Então, por exemplo, no ramo ali de oficinas de costura, vamos pensar numa oficina pequena. O que que poderia mudar até o clima organizacional? Estipula um horário onde elas possam levantar, se alongar, conversar sobre um outro tipo de conversa, uma dinâmica diferente que pode ser conduzida por alguém que, né, tenha condições de orientar.
para que quebre um pouco aquela rotina, porque o movimento repetitivo ele gera um desgaste mental muito grande. Então, quando você tem essa quebra, isso já muda até o humor. Então, dá uma levantada, se alonga, conversa, às vezes, de repente, dentro do horário, faz uma pausa onde elas possam tomar um café. Acredito que já tem empresas, até as que eu Sim. oriento, que já fazem isso. Mas existem empresas que não, que são mais familiares, são menorzinhas, então, assim, ela tem que ir lá cumprir o horário dela e ir embora. Não tem essa de levantar e fazer uma pausa ou de se alongar. E aí você acaba, para cumprir uma meta, um prazo, você acaba perdendo na qualidade, porque a pessoa está ali e ela não está bem, ela está cansada. Uhum. Então é uma dica que eu sempre trago assim, bem simples, porque isso mostra a sua preocupação com o bem-estar. Só o fato de você falar assim, gente, agora é hora da gente levantar, se alongar um pouquinho, ó, vamos falar como é que foi o final de semana de vocês. Isso mostra que você se preocupa com aquelas pessoas, que não é seu trabalho. A hora que elas voltarem ali para a atividade do trabalho, elas voltam diferente. É uma dica bem simples que eu Sim, gosto de muito bom, aplicar. muito bem. E até tem uma empresa que fez isso, daí não sei se foi por recomendação sua, mas que inclusive não deixa acessar o celular nesse período ali. É 5 minutinhos, porque senão a primeira coisa que as pessoas fazem é ir lá e acessar o celular. E daí, às vezes vai continuar naquela rotina, não faz essa, né, não dá essa quebrada, às vezes não engaja, né, a equipe. Então, ali é uma regra, 5 minutinhos, mas sem o celular para engajar a equipe. Adorei esses 5 minutos sem o celular. Eu não tinha pensado nessa dica, mas já vou adotar ela, ó. Já peguei Sim. essa dica com você, porque é verdade. Porque pensa, às vezes, é uma pessoa que está preocupada com um problema fora, né? Ela quer ficar com o celular. Se é um problema específico, ela tem que ter essa abertura de falar com o líder, ó, tô com um problema específico em casa, do qual eu preciso ficar mais atento ao celular. Mas se ela já tem o hábito de ficar olhando no celular, às vezes 5 minutos que a própria empresa diz, ó, eu vou liberar vocês, mas não é para mexer no celular, do qual ela não vai fazer nem o trabalho e nem mexer no celular, mas focar no bem-estar dela, em conversar com alguém, vai fazer toda a diferença. Nossa, né? Até para a vida pessoal dela. Exatamente. É tipo uma coisa forçada que vai fazer bem pra ela, né? Tipo, Academia, né? é, verdade, muito bem. E agora a gente tá já finalizando, tá, Cleide? Eu sei que você tem outros compromissos também, mas só esclarecer também que muitas pessoas não buscam profissional para fazer, às vezes, um acompanhamento, né? Por conta de preconceito. O que que eu vou fazer terapia? Eu não tô louca? Muitos dizem assim, eu não tô louca, mas o que você tem a dizer sobre isso, né? Porque você mesmo já me disse assim, eu sou uma psicóloga curada, eu faço terapia também. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, sobre esse preconceito que as pessoas têm muitas vezes. Sim, esse é um preconceito desde que a psicologia surgiu, né? Que terapia, psicologia é para louco. Hoje, cada vez mais eu sinto, e que bom que isso acontece, que isso está sendo quebrado, que as pessoas entendem que aquilo que parecia ser a força do braço, na verdade é a força da mente. Você pode ser muito forte fisicamente, se a sua mente não for boa, você não chega a lugar nenhum. E a força da mente a gente só descobre olhando para dentro. E é o que a psicologia faz, ela te força a olhar para dentro. Ao invés de você buscar os culpados fora, você vai ser obrigado a olhar dentro de você o porquê você chegou até ali, porque você está permitindo isso, então. Então, fazer isso não é fácil, tá? Eu falo que terapia não é fácil. Cada um tem seu momento, mas quanto antes você percebe que é a hora de você buscar o melhor dentro de você, mais sucesso você tem. E quando eu digo sucesso, não é só financeiro, mas é você encontrar o que te faz feliz, quem você é de verdade, né? Então, hoje tem sido muito quebrado isso, mas a gente às vezes ainda encontra esse tipo de fala, principalmente com quem precisa de terapia, porque a gente fala que a gente faz terapia para lidar com quem não faz terapia. E um outro ponto, existem profissionais e profissionais, a gente até conversou sobre isso num outro momento, que vamos pensar na medicina, existem médicos muito bons e médicos às vezes não tão bons. A mesma coisa os psicólogos, às vezes a pessoa teve uma experiência ruim com o psicólogo que ela foi e ela caracteriza que todos sejam daquela forma. E não necessariamente. Eu falei para você de psicólogo bom e psicólogo tratado, e é verdade. Para você ser um bom psicólogo, você tem que amar pessoas, tem que gostar de pessoas. Um psicólogo que não gosta de pessoas não dá para ser psicólogo. E infelizmente existem muitos por aí, né? Que acham que a profissão é só sentar e analisar alguém. Não, se você não analisar primeiro você mesmo e essa questão do porquê você não gosta de pessoas, você já está no caminho errado.
Então, psicólogo bom é psicólogo que gosta de pessoas e que é tratado. Nós precisamos fazer terapia para identificar as nossas questões, para que a gente possa se tornar cada vez a nossa melhor versão. Porque como é que você vai ensinar alguém se você também nunca andou no caminho? Cada caminho de cada um é completamente diferente, mas você sabe os desafios do autoconhecimento quando você também busca isso para você. E aí é muito mais fácil de você entender o desafio que o outro está passando quando você também já percorreu esse caminho. Você tem mais empatia por ele também. Por isso que psicólogo bom é psicólogo tratado. Tem que fazer terapia. E você sabe que nas empresas também tem muito desse preconceito. Tem empresas que acham que contratar um psicólogo é colocar uma pessoa que vai jogar contra eles. E não é verdade. Colocar um psicólogo. Eu não sou muito a favor do psicólogo dentro da empresa. Eu acho que isso acaba dificultando as pessoas de se abrirem. Né? Hoje a gente tem convênios que os colaboradores vêm até a clínica e funciona muito melhor do que o psicólogo lá dentro. Eu tenho até contratos que a gente manda uma psicóloga para lá por uma exigência da empresa, mas eu sinto que quando a pessoa procura o atendimento é Hum, diferente. Tem uma eficácia melhor no tratamento, ela se dispõe mais a cumprir as estratégias, então é diferente. E muitas vezes precisa entender que o psicólogo ele não joga nem no time da empresa e nem no time do colaborador. Ele está ali justamente para intermediar tudo isso, para entender as necessidades da empresa, que nós somos contratados pela empresa, e também para a gente conseguir ajustar o colaborador de acordo com a necessidade da empresa. Então, o psicólogo ele está ali para fazer essa intermediação. Ele não está nem em favor de um e nem contra o outro, ele está para intermediar. Se para o que cada um tenha o seu melhor, tanto a empresa quanto o colaborador isso. entregar o seu E melhor. de forma nenhuma ele pode passar uma informação do colaborador para a empresa que seja algo pessoal. Hum. Ele pode fazer os mapeamentos de perfil, tem muita coisa que a gente agrega para a empresa, mas ele tem que ter total ética, porque senão ele perde, além de ser um crime, ele perde totalmente a credibilidade dentro da empresa, e aí realmente, aí não faz sentido ter psicólogo dentro da Hum. empresa. Mas isso é muito com a maturidade do profissional, né? Muito bem. Acho que esse esclarecimento foi muito importante, porque muitas empresas se questionam em relação a isso, né? Como Uhum. que eu vou colocar um psicólogo, vou contratar um psicólogo, e às vezes ele vem para cá e vai, talvez, ser muito assistencialista, sabe? Assim, talvez, se você está doente, fica em casa mesmo, aquela coisa que eu já tive experiências, né? Com isso, mas, né, conversando com você, até eu vi que, né, você gosta muito de desenvolver pessoas mesmo, e é isso que a gente acredita muito, que todas as pessoas têm seu potencial, têm seu objetivo de vida, e é importante trazer isso, né, à tona, até para ela poder se entregar melhor também. E quando você fala, né, Cleise, a questão ali do ritmo, né, da sobrecarga, ali da postura, é, a gente percebe que a pessoa que ela vai trabalhar tranquila, sabe, com a mente em paz, ela vai trabalhar que cuida da saúde, que é difícil, né? A gente sabe que nós seres humanos temos que cuidar da nossa saúde mental, nossa saúde física e nossa saúde espiritual, né? Que é um contexto para a gente conseguir dar o nosso melhor, para nós nos encontrarmos. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, mas aquela pessoa que tem essa leveza que resolve as questões, é aquela pessoa que dificilmente vai ficar doente. Né? Ela tá ali naquela meta dela, tá produzindo, tá realizando, né? Tá gerando dopamina, gerando aí substâncias da felicidade, porque ela tá se desafiando, ela tem metas para cumprir, mas ela tá com a mente tranquila, né? Os filhos estão resolvidos, minha família tá resolvida, tô aqui, tô focada no que eu estou fazendo. Essa pessoa, mesmo nesse ritmo, dificilmente ela vai ficar doente, né? E eu gosto Não de sei dizer se você concorda comigo. concordo que, na verdade, assim, problemas todos nós temos, né? Isso. Então, assim, não significa que essa pessoa não vai ter um filho doente ou que ela não vai ter uma conta atrasada. Ela pode ter, mas eu gosto, tem uma frase que eu falo muito para as empresas e também para os meus pacientes, que é assim: aquilo que não está nas suas mãos não pode estar na sua cabeça. Se você não pode resolver naquela hora, você tem que ter mecanismos de entender que aquilo precisa sair, que agora você está trabalhando, não dá para você resolver aquilo, então aquilo não pode ficar te atormentando. Quanto mais vazão eu dou para um pensamento, mais ele cresce. Então, isso que você disse é verdade, porque uma pessoa que ela é bem resolvida, independente se ela passa por problemas ou não, ela sabe separar as coisas. E isso é independente de idade,
isso é independente de criação, as pessoas criam essas estratégias. E é o que a terapia ajuda muito. Eu falo assim, é tão gostoso conversar com gente analisada, gente que está com a terapia em dia, porque são pessoas bem resolvidas, pessoas que entendem o que é delas e o que é do outro, pessoas que entendem que escolhas são feitas e são necessárias e que se tiver uma consequência, ela precisa arcar com aquilo e que está tudo bem, que nós estamos aqui para errar. Não pessoas que se cobram demais ou que culpam demais os outros, são pessoas que não conseguiram se conectar com elas mesmas. Então, faz todo sentido isso que você disse. Uma pessoa com uma cabeça mais coerente, bem resolvida, madura, que faz o gerenciamento das suas emoções, ela consegue produzir melhor, ela consegue esclarecer as expectativas dela para a empresa, para que ela consiga ter esse retorno da empresa também. Ela vai se alinhar bem. E tudo isso porque o psicológico dela está saudável. Olha só, Por isso é importante o risco psicossocial ser gerenciado. muito bem, muito bem. Cleise, então deixa aí uma mensagem final. Eu sei que, né, você trouxe muito conteúdo já, muitas informações esclarecedoras para as empresas não se assustarem, né? Que é fazer ali, né, essa gestão mesmo e de pessoas, pensando nas pessoas, enfim. Então deixa uma mensagem aí para o líder, para o profissional de medicina e segurança de saúde. Muito obrigada. Primeiro, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade novamente, porque realmente levar conhecimento é o nosso propósito, é levar isso para o máximo de pessoas para que elas realmente possam entender quais ações seriam as mais eficazes para elas tomarem. E foi um grande prazer mesmo receber vocês aqui. É importante que as empresas entendam que a norma não vem para colocar, impor mais uma regra a ser cumprida, mas que vocês possam pegar disso o melhor, que é o quê? Um colaborador que tem um ambiente que estimula a criatividade dele, que se sente respeitado, que se sente acolhido, que ele consegue vestir a camisa, ele vai produzir melhor, ele vai sentir felicidade e pessoas felizes geram mais felicidade. Eu sempre falo que pessoas que são feridas ferem, pessoas felizes geram mais felicidade. Então, que vocês possam pegar essa oportunidade que a NR1 trouxe agora com o risco psicossocial e transformar isso em mais produtividade e mais felicidade, combinando essas duas coisas. E claro, o que vocês precisarem a plenos, eu vou estar aqui também para ajudar. Muito bem, nossa, quanta leveza. E olha só, né, como a gente pode transformar aí muitos que vêm como desafio numa baita oportunidade, né, para desenvolver suas equipes, seus ambientes de trabalho. Muito bom, gostei bastante. E então, Cleise, onde as pessoas podem encontrar mais sobre a NR1 e também para você falar, se quiser falar um pouco mais do seu trabalho, né, que eu acho que tem bastante coisa para falar também. Enfim, fique à vontade. Bom, então se vocês tiverem qualquer dúvida, a Clínica Plenos fica aqui em Timbó, na rua do Hospital Oasis. Nós trabalhamos tanto com atendimento ao colaborador, como também com atendimento às empresas, auxiliando nessas estratégias, auxiliando as medicinas também a melhor estruturar ali as ações. E aí nós também queremos trazer, né, que é muito importante para nós, temos parcerias que são de grande valor. A parceria com vocês foi algo muito incrível, porque nós, assim como vocês, queremos proporcionar isso para as empresas. Então, fazer esse podcast foi algo que realmente tocou, que é o propósito da Planos, que é levar facilidade e conhecimento para as pessoas. Aqui nós tratamos desde, como eu disse, do funcionário até a empresa. Então, desde o mapeamento do perfil comportamental, que é muito importante também, que às vezes você tem uma pessoa ótima no lugar errado, e isso nós fazemos aqui, mapear o perfil daquela pessoa, porque às vezes ela está só no lugar errado, desde de repente, tive uma situação de um surto dentro da empresa, como eu devo proceder? Então, desde esses casos mais extremos, nós atendemos aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem também com relação à norma, à NR1, nós sempre estamos disponíveis, tanto por trazer através de um bate-papo, uma videochamada, ou nós vamos até a empresa também. A NR1 é uma norma que está disponível no site também do Ministério do Trabalho, com todas as regras. Existe também alguns artigos que falam, posso disponibilizar depois, de algumas estratégias que são eficientes. Caso vocês queiram, eu posso disponibilizar para vocês darem uma lida, mas qualquer dúvida a gente está aqui à disposição. Nossa, muito obrigada, né, Cleise? Uma gratidão enorme, tá? Você ter participado do CosturaCast para contribuir, esclarecer ainda mais, né, sobre isso.
E tenho certeza que a nossa parceria só começa aqui, né? Porque a gente, além de te recomendar para outras empresas, mas também temos a nossa também, né? Que a gente sempre gosta de estar apoiando, né, os colaboradores. E também, né, acho que a gente poderia deixar aqui o teu Instagram, é @plenostimbó e @plenostimbó@gmail.com, né, no e-mail. E foi de grande valia essa conversa, tá? É uma paz, né? Conversar com você tão tranquila sempre. Obrigada. E nos desafios, né? Quando a gente erra, tá tudo bem também, né? Bem, faz parte, né? Então é isso. Deixa eu te dar um abraço pra gente encerrar. Pessoal, vamos dar um abraço e escolhe o meu. Bem-vinda, obrigada, bem-vinda. Você também, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo Costura Cast. Tchau, tchau.